Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais esse dia bendito. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje vamos iniciar o livro de Jó. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, Graça e paz. graça e paz, pastora. Tudo bem? Hoje, se eu pudesse fugir da live, eu fugiria. É mesmo? Em nome de João Jesus. Garganta? Aham. Eita. Vocês foram levar o frio pra aí? Aham. Aqui, ó. Varão aqui, ó. Parece aí, varão. Graça e paz, irmã. Graça e paz. Cobertor. Meu Deus. Então fala. Aqui tá escuro, tá começando a clarear agora. É. Aleluia. Vamos orar. Vamos. Pai, em nome do teu filho amado Cristo. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Pelo teu grande amor, tua bondade e fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele nos alegraremos e exultaremos. E não morreremos, Senhor, pelo contrário, viveremos para contar as grandes e maravilhosas obras que o Senhor tem efetuado na terra. Nessa terra que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa mente, Senhor Deus, que somos cada um de nós. Papai, nesse dia o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, força, graça, perseverança, e que venhamos entender essa mensagem de hoje do livro de Jó. Venhamos entender e compreender de uma forma simples e profunda. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, principalmente a nossa mente. Que não haja questionamento de o porquê aconteceu tudo isso, mas que haja entendimento do para que aconteceu tudo isso. E que nós possamos ter muitas respostas de alguns questionamentos que existem dentro do nosso coração, através desse livro, Pai, em nome de Jesus, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Anice vai entrar? Rapaz, a mista é dormindo. Ah, imaginei. Mas que aí é uma hora menos, né? Então, acaba... É para acordar o pino. Os cafés daqui, só Jesus, né? Jesus me acuda. Ah, meu Deus. O cara toma uma xícara antes de dormir, ele passa 3 noites vigiliando. É mesmo? Aham. Forte, forte. Hã? Pode ficar por aqui ouvindo? Pode, filho, pode acompanhar aí, pode ficar aqui, não precisa sair não. Uhum. Quando for assim, deixa um pouquinho de água quente do lado. O senhor mistura um pouquinho. Ai, meu Deus, vamos lá. Jó, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles.
Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ei, Então, é. hum, Ai, meu Deus. Cadê? Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Meu Deus. ah, É. eita, esse jogo é muito forte. E primeiro começa falando da integridade dele, né, pastor? Meu Deus, é A muito forte. integridade de Jó, né? Né? Ou seja, o justo diante do sofrimento. Hum. Né? O livro de Jó começa com uma pergunta extremamente profunda. Pode um homem permanecer fiel a Deus quando não recebe nenhuma explicação para o seu sofrimento? Por tão menos a gente reclama, né? A gente fica questionando, a gente esperneia, tão menos. Essa pergunta aqui me pegou, porque um homem permanecer fiel a Deus quando não recebe nenhuma explicação para o seu sofrimento. Jó não é apresentado inicialmente como um homem tentando encontrar Deus. Ele já é um homem que teme a Deus. Ou seja, o drama do livro não é simplesmente por que pessoas boas sofrem. É também, é possível amar a Deus sem transformar a fé em uma troca? Hum. Jó possui riqueza, família, reputação e piedade.
Mas o acusador Hum. questionará se sua fidelidade não depende dessas bênçãos. A tradição judaica também percebe no livro uma tensão entre aquilo que o ser humano vê e aquilo que Deus sabe. O homem íntegro e a prova. Havia um homem na terra de Uz, o nome era Jó, homem íntegro, temente, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Havia um homem, era um homem. O texto não começa dizendo que Jó era rico, não começa dizendo que era famoso. Começa apresentando seu caráter. Isso é importantíssimo. Na perspectiva bíblica, a verdadeira grandeza de um homem não é determinada por aquilo que ele possui, mas por aquilo que ele é diante de Deus. Uhum. Então você vê bem que ele era um homem correto, né? Só que Satanás, ele sempre vai estar rodeando pela terra. E nós precisamos estar atentos com isso, porque ele vive nos observando, os filhos de Deus. Porque Jó era temente a Deus, Jó era o filho de Deus. Pastor, é engraçado porque assim, tem pessoas que elas são fiéis a Deus quando elas estão passando pela prova. Uhum. Só quando a coisa aperta é que elas vão se voltar a Deus, elas vão procurar Deus, elas vão andar na linha. Mas aqui, no começo, ele já mostra que Jó ele era fiel, mesmo quando tudo estava indo bem. Sim. O começo ali tá tudo ok, tá tudo certinho, tudo bonito, né? E Não. ele aqui tá íntegro, correto, temia a Deus e se afastava do mal. E ainda sacrificava pelos filhos, Sim. né? Sacrificava pela sua família. Olha que sacerdote, sempre atento, né? E sabe por que muitas pessoas elas não vivem como Jó vivia no começo do livro aqui, depois isso volta no final do livro? É porque Deus conhece o coração dela. Deus sabe que ela tem que viver só de migalha. Meu Deus. E se Deus der um pouquinho mais para ela, ela se desvia, ela vai embora, ela abandona o Senhor, ela vira as costas para Deus, ela apostata da fé. Uhum. E Isso quando não se torna soberba, arrogante, né? exatamente. Porque na minha Arrogante. Fabi, eu creio que na sua também, como o pastor Eliane está aqui com a gente já passou muitas pessoas, né, na nossa caminhada, que quando o negócio estava feio, estava terrível, estava lá jejuando, chorando, buscando a Deus, né, na palavra. Quando a coisa dava uma melhoradinha, já não aparecia mais nem na igreja, já não mandava mais uma mensagem, não cumprimentava mais. Uhum. Aí quando a coisa, né, Aperta. quando a água bate na bunda de novo, daí corre e diz, pastor, me ajuda aí, tal, a coisa apertou, não sei o quê. Por quê? Porque são pessoas que não se posicionam, né? Uhum. São pessoas que vivem brincando com Deus. É Deus pelo que ele pode dar, né? Não porque Exato. ele é. Ou seja, a localização de Uz é discutida na tradição bíblica. Ela aparece associada a regiões orientais e o livro estabelece, deliberadamente apresenta Jó como alguém fora da terra de Israel. Havia um homem Ur, era um homem que não era israelita e ele era temente a Deus. E isso também cria uma dimensão interessante. Jó não é apresentado como israelita. Entretanto, ele conhece a Deus. Uhum. E detalhe, né? Na cronologia bíblica, Jó, É o né? primeiro, né? É o Ele é primeiro livro. o Gênesis, né? É o primeiro livro. Isso demonstra uma verdade fundamental da tradição bíblica. Deus, o Deus de Israel, é o Deus de toda a humanidade. Só que Jó era íntegro. Isso pode, no hebraico pode significar íntegro, completo, inocente, inteiro, moralmente sincero. Quando eu sou íntegro, eu sou completo, sou pleno em Deus, na minha consciência com Deus, na minha vida com Deus.
eu tenho uma vida de inocência diante do pecado. Porque inocente, ser inocente do pecado. Não é porque eu sou inocente e não vejo De maldade. bobinho, né? Aham. De ter maldade, né? Eu sou inteiro porque o Senhor me tem por completo, não apenas nos momentos que tudo vai bem. Então, eu sou inteiro. Nós somos imoralmente sinceros. E é isso que muita gente não entende. Porque às vezes a gente é tão sincero, Fabinho, que as pessoas acham que a gente está querendo machucar elas. Uhum. E ontem, quando Deus pegou a gente naquela palavra do Uhum. amor, né? Uhum. Você se derramou ali. Depois eu estava conversando com o Chico, pastor Francisco, e falei, Chico, existe a questão de nós sermos pacientes, né? Ser paciente, o amor é paciente, Sim. mas o amor, ele não é a palavra que eu falei para o Chico. Eu tenho que ser paciente, mas o amor, muitas vezes, ele não pode ser tolerante com o erro das pessoas. Uhum. Ser paciente é uma coisa, tolerar o erro, Sim. tolerar a prática do pecado, a pessoa está recaindo, é completamente diferente. Ou seja, os sábios chamam a atenção para uma descrição de Jó como um homem tan, relacionado à sua integridade e à ausência de falsidade. A sua integridade era a ausência de falsidade. Isso não significa que Jó fosse absolutamente sem pecado. A Bíblia não apresenta Jó como alguém que jamais pudesse pecar. Isso aí. Ele é apresentado como alguém cuja vida não era marcada pela hipocrisia. Não é que ele não tinha pecado, ele tinha pecado, mas Uhum. hipócrita. É. É aquele que anda corretamente. Temos aqui duas dimensões. Tan, integridade interior, e achar retidão exterior. Ou seja, o coração e o comportamento de Jó estavam alinhados, temente a Deus. O temor bíblico não significa simplesmente medo, é reverência, submissão, consciência da santidade divina. Ontem a gente estava aqui, e daí tinha uma parte da igreja aqui ontem na casa da pastora Eliane fazendo louvor, orando, e pessoal bem animado, bem na adoração. Eu gosto de gente que gosta de adorar, eu amo isso. E o Senhor me fez uma pergunta, né? Você consegue me ver? E daí eu lancei a pergunta, vê Deus, né? E daí o cara falou assim, ó, eu vejo Deus na minha esposa, né? Falei assim, como que você trata Deus? Então, se ele está dentro Uhum. da esposa. Né? Porque a gente tem que começar a pensar como que eu trato Deus dentro do meu Sim. filho, como que eu trato Deus na vida do próximo, como eu trato Deus. Uhum. E Jó tinha esse coração. Ele tratava Deus de uma forma extraordinária, porque ele sempre se preocupava se os filhos tinham pecado, tinham, sabe, amaldiçoado Deus no coração, só no pensamento, nas atitudes, né? Então, Jó vive como alguém que sabe, minha vida está diante dos olhos de Deus. E quando nós sabemos que nossa vida está diante dos olhos de Deus, nós temos que nos desviar do mal, da aparência do mal, e qualquer vestígio. Aqui existe uma característica extraordinária. Jó não apenas fazia o bem, ele também evitava o mal. E não adianta só fazer o bem, né, Fabi? É. Tem Tem que que evitar o evitar mal. o mal. Sim. Porque a espiritualidade bíblica possui apenas duas dimensões: fazer o bem e afastar-se do mal. Fazer o bem e afastar-se do mal. Se nós conseguirmos fazer essas duas coisas, a Já gente consegue vai tá melhor, né? estar melhor. É. O Salmo 34:14 diz assim, ó, aparta-te do mal e faz o bem. Aparta-te do mal e faz o bem. Andar em santidade. É isso aí, Marilson. Glória a Deus. Agora, nasce 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos no total. Na linguagem bíblica, 10 pode sugerir plenitude ou completude. Então, galera, pode fazer 10 filhos que você está pleno e completo. Tem problema.
Mas há também uma ironia trágica. Jó possui uma família aparentemente completa. Em poucos versículos, tudo está abalado. Isso nos ensina, a bênção não é uma garantia de permanência das circunstâncias. O fato de Deus ter permitido que Jó tivesse 10 filhos não significa que a família estaria imune a tragédias. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, totalizando 11.000 animais, sem contar os servos. Jó é extraordinariamente rico, mas existe uma mensagem literária poderosa. Jó 1 apresenta quem ele é. Jó 1, do 2 ao 3, apresenta aquilo que ele possui. Quando a provação chegar, Deus permitirá que Jó perca aquilo que possui, mas não permitirá que Satanás destrua sua integridade. Uma coisa interessante também para dizer aqui, pastor, Uhum. apesar de que pode ser que o senhor fale mais para frente, Não, é pode... que quando ele faz, né, os sacrifícios pelos filhos, né, Uhum. ele se coloca numa posição de intercessão. Não é que eles clamando a Deus, se arrependendo pelo pecado dos filhos. Não é Não. nesse sentido, né? É uma intercessão. Porque não tem como a gente se arrepender pelo pecado de uma terceira pessoa. Nós podemos renunciar às heranças que nós recebemos dos nossos antepassados, Uhum. e nós podemos confessar os nossos pecados. Agora, se arrepender pelo pecado de outro, não. O que Jó estava fazendo era uma intercessão. Uhum. É importante que as pessoas tenham um entendimento dessa distinção, né? Uhum. A questão aqui é que eles não viviam isolados, né? A família de Jó tinha relacionamento. Aqui há uma imagem de comunhão familiar. Isso explica a preocupação de Jó. Ele não era apenas um homem preocupado com seus bens, era um pai preocupado com a condição espiritual dos filhos. Não estava olhando apenas para aquilo que ele possuía, ele estava olhando para dentro de casa, para a família. Né? Ele diz, talvez os meus filhos tenham pecado e tenham ofendido a Deus. Eu vou clamar ao Senhor, eu vou interceder para que Deus tenha misericórdia deles. Uhum. Ou seja, Jó exerce uma espécie de função sacerdotal dentro da sua família. Antes da instituição do sacerdócio levítico, encontramos personagens patriarcais oferecendo sacrifício. Isso, no contexto judaico-messiânico, pode ser aplicado ao princípio de paternidade espiritual. O pai não deve apenas perguntar, meu filho está trabalhando, mas como está a alma do meu filho? Como está a sua vida com Deus? Né? Às vezes a gente se preocupa em perguntar se o filho está bem, se as coisas estão bem, se o trabalho está bem. E às vezes a gente não pergunta para os nossos próprios filhos como eles estão diante do Senhor. E é uma fala que eu sempre converso com meu filho, de cara, como é que está tudo aí? Você está indo para a igreja só para tocar, nos cultos que você é escalado para tocar, ou você está realmente mergulhado no Senhor? Não é porque ele é um homem casado, porque ele já tem filho, já tem a mulher dele, que de vez em quando eu não pego ele para conversar. É cuidado, né? É, Precisa. né? Porque às vezes os jovens eles têm mais facilidade de se esfriar do que nós. Nós já apanhamos muito por falta de perseverança, por falta de vigilância, né? Eu já muito nessa vida como pastor, misericórdia. Até porque eu nem conhecia verdadeiramente o Senhor. Aí a pessoa pode dizer assim, mas como um pastor não conhecia verdadeiramente o Senhor? Tem um monte por aí que não conhece a Deus. E eu tenho certeza que eu era um desses caras. Né? Então, título não quer dizer nada, carteirinha não quer dizer nada, isso aí é tudo bobagem. Não. Como está a alma do meu filho? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E aí começa o problema. Aqui encontramos no mundo celestial a expressão filhos de Deus. Não devemos imediatamente interpretar essa expressão de maneira semelhante a mitologias pagãs. O contexto apresenta
seres celestiais subordinados à autoridade divina. Satanás é o adversário acusador. O artigo definido é importante, o adversário acusador. Na tradição judaica, Satanás não aparece como um segundo Deus rival de Deus. Ele não é um poder independente equivalente ao Criador. É criatura. É criatura. Essa é uma diferença teológica fundamental. O adversário está dentro da esfera da soberania divina. Ele só vai fazer o que Deus permitir. Uhum. E quando as pessoas dão direito legal para ele fazer, né? Mas aqui ele pediu para o Senhor provar o caráter de Jó. Ele tem tudo, né? Tem tudo. Tira o que ele tem. Só que ele se arrebentou, né? Porque Jó continuou adorando e não culpou a Deus. Deus permite que Satanás toque nos bens, mas estabelece limites. Somente contra ele não estendas a tua mão. Aqui aparece um princípio poderoso. Satanás tem limites. O adversário não é soberano. Uhum. Né? Ele não faz tudo o que deseja. Existe uma fronteira estabelecida por Deus. E isso aparece repetidamente no livro. Isso aparece repetidamente no livro. Agora começa uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. As notícias chegam uma após a outra. Primeiro os sabeus atacam, depois cai fogo do céu, os caldeus atacam e finalmente um grande evento derruba a casa. Observe a estrutura. Jó quase não tem tempo para respirar entre uma notícia e outra. Rapaz, eu tenho certeza que um negócio desse acontece com um ser humano hoje. Misericórdia. Não dá nem para pensar. Vai Vai, blasfemar. Deus. É. Em que uma pessoa recebe várias crises simultaneamente, o que ela vai fazer diante das crises? Será que vai fazer como Jó fez? Porque Jó então se levanta, rasga seu manto, raspa a cabeça. Esses eram sinais tradicionais de luto. Uhum. Jó não reprime sua dor, isso é importante. A Bíblia não ensina, você tem fé, não chore. Jó chora, Jó rasga as roupas, Jó lamenta. A fé bíblica não elimina o luto. Ela permite que o luto seja levado para diante de Deus. Mas depois Jó prostra-se. O detalhe decisivo, e adorou o Senhor. E adorou o Senhor. E ele É muito atribui a forte. Deus, né? Ele atribui a Deus tudo que ele tinha. E ele diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhece que não era nada dele, né? Uhum. Meu Deus. Meu Deus. É muito forte. É muito forte. A gente, por muito menos, já tinha colocado tudo a perder, né? Uhum. É. Jesus, só misericórdia de Deus. O Viana colocou algo aqui importante, né? A intercessão não muda a forma como a pessoa está recebendo, não muda a forma da pessoa que está recebendo a oração de agir. A decisão é da pessoa. A intercessão não é controle. Uhum. Chega, Exato. não, aparece aí, bota uma janelinha nesse mundo. Capítulo 2 agora, tá? Para você aparecer aí. Capítulo 2. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e ele certamente amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola do pé
dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos a mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Soá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto e rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Meu Deus. Meu Ai, quem chegou aí. Fala, Não, a paz, pastor. pai, tudo bem? Tudo bem. Coisa forte, né? Aí, deixa eu só comentar algo aqui que eu queria comentar, acabei esquecendo, do capítulo 1. Né? Quem é que instiga as pessoas a roubar? A roubar, a fazer o que é mal para os outros. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas ele roubou porque ele estava com fome, estava passando necessidade, talvez isso aqui. Não. Isso não é porque a pessoa está com fome, está passando necessidade, que ela tem o direito de pegar naquilo que é dos outros. Porque existe uma maldade dentro dela, chamada Satanás. Né? Na sua mente, o mal está impregnado. Então o diabo sempre vai levantar pessoas para tentar roubar e prejudicar os filhos de Deus. Mas nesse tempo não é nem tanto as finanças da pessoa, mas é a integridade, né? É o ânimo, a fé, a esperança, né? Então o diabo usa muitas pessoas hoje para tentar matar os sonhos de alguém, destruir aquilo que a pessoa está querendo construir no Senhor, numa vida de santidade com Deus. E hoje o diabo muitas vezes usa até aqueles que estão dentro de casa, porque a mulher de Jó acabou de dizer para ele que amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E o interessante é o que Jó responde, né? Ou seja, Jó capítulo 2 é a segunda prova. A cena celestial retorna. O adversário aparece novamente e Deus pergunta: observaste o meu servo? Isso mostra algo importante. Deus continua reconhecendo Jó. A tragédia não alterou a avaliação divina sobre seu caráter. Deus acrescenta: ele conserva a sua integridade. Essa expressão é central, porque está vindo do próprio Deus. Ele continua mantendo sua integridade. O adversário atacou a situação de Jó, mas não conseguiu dominar seu coração. Eita glória, não pode. Satanás muda sua estratégia. É como se dissesse: um homem sacrifica qualquer coisa para salvar a própria vida. Agora ele quer atingir o corpo. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. A acusação é: se a dor for pessoal, ele abandonará a Deus. Essa é uma questão ainda mais profunda. Existe uma fé que suporta perder coisas, mas será que suporta sofrer no próprio corpo, sofrer na própria família, sofrer uma perda? Né? Viver tudo que ele viveu, é difícil de acreditar que era só uma estação, né? Uhum. Não era uma realidade estabelecida perpetuamente. É Uhum. difícil. A forma de como você anda com Deus vai determinar a sua reação quando as coisas acontecerem. Porque no caso da esposa de Jó, não se esqueça que ela né, teve as mesmas notícias que ele teve, né? Das propriedades, dos filhos, tal, tudo, só que você vê que a reação dela foi diferente. Uhum.
A reação dela tá... E olha que ela não estava nem depois com as feridas no corpo, né? No caso dela, Oi. foi só as notícias, né? Dos bens, dos filhos, tal, tudo. Então, você vê que ela, para falar uma coisa dessa que ela falou, a reação foi dela, foi reação, foi diferente. Mas, por exemplo, se o texto tivesse iniciado que Jó e sua esposa tinham uma vida íntegra diante de Deus, do Senhor, uma busca, talvez ela aguentaria e falaria para ele, fica firme, onde eu quero chegar, né? Eu acredito, né, no texto aqui, que o que deixou ele firme para aguentar tudo isso foi realmente a busca que ele tinha diante do Senhor antes mesmo de tudo, entendeu? Uhum. E talvez ela estava vivendo só das coisas que ela via, né? Do que tinha. E quando veio aí todas essas lutas aí cai naquela, né? De voltar para trás, né? Será que Deus é Deus mesmo? Será que eu estou em pecado ou não? Aí começa toda aquela Ah, mas confusão mental, toda o inimigo se aproveita e a pessoa começa a buscar pessoa que até que hum, não existe. Por muitas pessoas que dizem que Deus que nada. Isso é bem interessante. Uma vez eu estava levando uma família, quando eu morava em São Francisco do Sul, para Joinville. E daí, duas mulheres conversando. Eu trabalhava no transporte executivo na época. E daí a mulher olha para outra e fala assim: você viu o que Deus fez com meu filho? Que injustiça, bababá, e culpando Deus. Culpando Deus. Aí eu não aguento ficar quieto, né, quando eu escuto essas coisas. Eu falo assim: tá, mas o que houve com seu filho? Não, meu filho morreu aqui nessa BR e tal. E Deus não guardou meu filho, não protegeu um garoto com 19 anos, 20 anos, parece. Tava indo para a faculdade, né? E Deus não guardou meu filho, ele matou meu filho. Aí eu falei assim: mas o que houve? O que aconteceu? Ah, não, nós compramos um carro, damos de presente para ele, né? E ele tirou habilitação para poder ir para a faculdade de carro, para não ir de ônibus, para chegar mais cedo em casa, por causa do trabalho no outro dia. Tá aí, que houve com esse carro? Eu disse: não, ele forçou uma ultrapassagem e deu de frente com uma carreta. Opa! Deus mandou ele forçar uma ultrapassagem? hum, Pergunta que eu lancei para ela. A mulher ficou brava comigo. Deus não manda ninguém forçar uma ultrapassagem. É uma escolha da pessoa, né? É uma escolha da pessoa. Ela tem que ter noção. E um cara tinha acabado de tirar a habilitação e não tem experiência no trânsito. Não tem experiência. Simplesmente ele se suicidou. Não foi Deus que matou seu filho. Ele foi para uma situação de suicídio, né? Então não queira culpar Deus por uma situação que aconteceu com a sua vida. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu tinha que falar. Porque é minha responsabilidade, né? Tirar do coração daquela mulher aquela situação que ela estava querendo culpar Deus. Agora imagine se ela tivesse perdido 10 filhos, todos os bens, como Jó, e ainda tivesse úlceras da planta dos pés até em cima da cabeça, é. hum, né? Porque Jó é atingido por úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Um homem que anteriormente era admirado, agora está fisicamente destruído. Isso produz uma transformação social. O próspero se torna um homem sentado na cinza, se torna um mendigo, né? Agora ele toma um caco de cerâmica, de telha, de você imaginar aí, Meu Deus. vai raspar o pus das feridas. A coceira, imagine coisa terrível, né? No judaísmo bíblico, sentar-se no pó precisa acompanhar frequentemente o arrependimento, o lamento e a humilhação. Mas Jó não está necessariamente ali porque cometeu um pecado específico. Ele está sofrendo, isso é essencial. Nem todo sofrimento é punição direta por um pecado específico, né? Nem todo sofrimento é punição por um pecado específico. Quanto a isso, pastor, cheguei a trazer uma mensagem naquele dia que o senhor foi na igreja, Uhum. mas eu já tinha terminado de pregar, mas eu estava falando justamente sobre isso. Tem pessoas que não entendem porque já passaram por libertação, porque que estão indo na igreja e ainda tem alguns sofrimentos que permanecem.
perduram, é porque nem sempre é necessariamente por causa de uma herança espiritual ou de um pecado pessoal praticado. Não necessariamente é culpa. Uhum. Às vezes pode ser uma aprovação, pode ser disciplina, porque Deus já tinha te corrigido, você já disse que estava arrependido, mas ainda está errando. Pode ser é, um processo, né, um tempo de preparação, você suportando dores para que lá na frente você possa receber o que você tem para receber. Então, assim, cada caso é um caso, né? Exato. Importa, sim, a gente identificar que, né, nossos antepassados pecaram, reconhecer os erros, renunciar à tolerância maligna. Importa reconhecer os nossos pecados pessoais também. Mas aqui, desde o começo do livro, está falando que Jó era íntegro e reto. Então, não era essa a questão, né? No caso dele, era uma provação que ele estava vivendo. Hum. Então, é importante a gente ter essa distinção, ainda mais quem atua muito com libertação, né? Tende a querer achar uma culpa, achar uma razão, um pecado, né? Mas nem sempre é uma questão de um pecado em si, né? Ou seja, um dia eu conversando com a pastora Renate, eu falei assim, Renate, eu creio que tudo que eu passei na minha vida, desde a minha infância, até foi uma permissão de Deus, uma vontade permissiva de Deus, porque senão hoje eu não saberia como ajudar pessoas, Uhum. né? Às vezes estão em situações que acontecem na nossa vida, por exemplo, como que alguém que não é casado vai aconselhar um casal? Não sabe o que é casamento, né? Não sabe quais são as dificuldades que um casal enfrenta para poder aconselhar. Nunca teve um marido, nunca teve uma esposa, não tem filhos. Como é que vai aconselhar pais e filhos? Ou aconselhar os pais a como conduzir seus filhos? Não tem como. Porque existe situação que Deus vai realmente usar a nossa vida naquilo que nós fomos provados e purificados. Naquilo que nós passamos. Não existe processo desnecessário na nossa vida. Uhum. Não existe. Não existe processo desnecessário. Tudo é necessário. Como, Fabi, como a gente pode amar alguém se a gente não passou por um nível de amor como Deus nos amou e nos resgatou? Entende? Sim. Aí volta para o assunto de ontem. Como que eu vou amar alguém que nunca teve pai? Entende? Como que eu vou amar esse cara? Olhando que existe uma dor, como existe a dor do meu coração lá atrás, que Uhum. existia dentro de mim. Como que eu vou ter compaixão de uma pessoa se eu nunca passei aquilo que ela passa? Ou aquilo que ela também já passou um dia? Uhum. Entende? Então, tudo isso é um processo de preparação, porque lá no final do livro de Jó a gente vai ver o extraordinário acontecer. Sim. Só que antes do extraordinário acontecer, primeiro vem a preparação. É. Eu me Primeiro, lembrei de mais um texto ainda. O sofrimento ainda pode ter mais uma razão. Pode ser para glorificar o nome do Senhor. uhum. Lembrei do cego, né? Não foi nem o pai, nem ele próprio que pecou, mas a doença estava ali instalada para a glorificação do nome do Senhor. A glorificação do nome do Senhor. É. E eu sempre digo, né, e nós vamos voltar a repetir, quem muito foi perdoado, muito ama. Sim. Quem muito foi perdoado, muito ama. E quem muito perdoa também, muito ama. Né? Porque quem perdoa se não ama. Né? E quando a gente diz assim, ah, pastor, mas eu vou perdoar, mas eu tenho que conviver com aquela pessoa, eu digo, e se Jesus? Né? E Eu se falo a Jesus? mesma coisa. E se Jesus? Porque assim, ah, pastor, mas eu não quero mais olhar nem no olho da pessoa. Eu digo, então tá, então você vai pecar e Jesus não vai mais olhar no teu olho. Uhum. Jesus não vai querer ter mais relacionamento com você? Fala para Deus te abandonar, então, É, né? Ele te perdoou. E exato. agora é só ele te abandonar e tá tudo certo. Você vive sua vida, Jó, Isso. não é? Jó estava tão preparado para essas coisas. Ninguém tá, né? Mas a mente dele, A a integridade. integridade, quando ele responde aí no capítulo 1 ainda, no verso 20, fala, então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostou-se com o rosto no chão e adorou, né? E adorou.
Então, assim, quando vem essas coisas, a reação também é como que você estava andando com Deus. Porque, assim, é diferente de quem está no vermelho com Deus. Uhum. Quem está andando no vermelho com Deus, às vezes ele nem vai orar direito, porque ele já sabe, fala, meu, eu nem vou entrar na presença. Quantas vezes você tentou entrar na presença de Deus, mas o acusador fala, ó, você sabe que ontem você já pecou, bebeu, né? Já se masturbou, já fez isso, já tratou mal sua esposa, já fez um monte de coisa. Ou seja, você nem consegue entrar direito na presença de Deus para pedir as coisas. Então, Jó, no caso aí, ele tomou essa atitude aí, é lógico, que depois, no decorrer aí da leitura desses dias aí, ele entrou em choque por ser humano, né? De tanto sofrimento e tal, ele entrou em choque, aí ele começou a dar uma questionada, mas aí depois ele teve o ensinamento, com tudo isso, depois ele teve o ensinamento que os textos, nos dias que vão seguir, aí vai nos ensinar. Mas nesse primeiro momento, olha a importância de andar na integridade, porque quando acontecer algo, você consegue fechar a porta do quarto e já cair de oração. Dependendo de como você está, dificilmente você vai fechar a porta do quarto. Você sabe que você está no vermelho. É, é isso mesmo. A pessoa não vai nem se arriscar. Não vai nem se arriscar porque sabe que está devendo, né? E vai E ser cobrado. eu vou dizer um negócio pra você, Viana. Ainda tem uns sem vergonha que tem cara de pau de diante de Deus, sabia? Depois de pecar. Meu Achando. Deus. Tem, eu conheço, cara. E às vezes eu tenho que pegar o cara e eu tenho que dar uma chacoalhada. Digo, meu irmão, cria juízo nessa cabeça aí, filho. Você tá todo errado. Entendeu? Pessoas que brincam literalmente com o Senhor. A gente ensina, conversa, aconselha, aconselha. Aí quando vê que aqui não deu certo a estratégia dele, ele corre para outro. Para tentar fazer com que o outro tenha dó dele. É que alguém valide, né? O Exata, sofrimento dele. exatamente. É. Tem. Então não adianta. Tem uns caras que eu falo assim, meu filho, se você não criar vergonha na sua cara, não adianta nem você me procurar mais. Né? Um dia aconteceu uma situação de uma pessoa vir, aí veio conversar com a pastora Nélia. Aí levou uma chacoalhada, né? Levou umas varadas nas pernas, a ovelhinha rebelde. Aí correu pra Zenata. Aí chegou lá, foi pior ainda. Ai, meu Deus. Aí correu pra mim. Eu disse, dizendo, não, vou no pastor Luciano, que ele é mais bonzinho. Hum, Aí ele se lascou. Eu digo assim, não, filho, não adianta não. Ou você se conserta, ou se conserta. Entendeu? Para de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Porque Jó, ele não brincou com Deus em nenhum momento. E olha a situação de Jó, irmão. Entende? Eu, sinceramente, de todo meu coração, eu não me vejo numa situação como essa ali, nunca. Entende? Mas olha a situação desse cara. Olha a situação desse cara. Olha que eu já sofri, com muita gente que está no mundão aí já sofreu. Mas comparado ao que Jó viveu, a esse exato momento que o texto está dizendo como ele está, a ponto de você receber 3 amigos e ficar 7 dias sem. Agora imagine a cena. Porque eu tenho que ler o texto bíblico imaginando a cena. Jó sentado no meio das cinzas, com o casco se raspando. Meu Deus. Entendeu? E 3 amigos íntimos de Jó sentam ao redor dele e não tem palavras para consolar Jó. Os caras não têm o que dizer. Durante os primeiros 7 dias. Entende? Imagine a cena. Você ficar 7 dias, meu irmão. 7 dias. Sem ter uma única palavra de consolo para o cara que estava vivendo aquela situação. Meu Deus. É porque E como a gente já conhece o restante do livro, né? Foi o melhor que eles fizeram, foi ficar calado, né? E depois nós vamos ver sobre isso. É. Meu Deus do céu. Então você vê que coisa séria, né? Que coisa séria. Então não adianta. Agora a esposa, né? Tu ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Essa mulher também está sofrendo. Não devemos tratá-la simplesmente como uma caricatura de uma mulher incrédula. Ela percebe, ela perdeu seus filhos, Sim. perdeu sua segurança, perdeu sua vida familiar, perdeu sua estabilidade e o seu marido saudável. Agora já tem um marido doente. Sua fala nasce de uma situação de um sofrimento extremo.
Aí. né? Não é fácil julgar a mulher de Jó. Lógico que não. Tem a cena. Aham. Perdeu Entretanto, os filhos, perdeu tudo. entretanto, sua resposta é espiritualmente perigosa. Transforma sofrimento no motivo para abandonar Deus. Mas Jó responde: recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A palavra mal aqui deve ser entendida no sentido de adversidade ou calamidade, não como se Deus praticasse pecado ou mal, né? Jó está reconhecendo a soberania divina sobre a existência e, novamente, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Agora chega, ele faz Bildade e Zofar. Eles vêm para consolar Jó. Inicialmente fazem algo muito bonito. Quando vem Jó, levantaram a voz e choraram. Eles rasgaram suas vestes e lançaram o pó sobre suas cabeças. Isso é solidariedade no sofrimento. No primeiro momento, eles só sentaram e choraram e se lamentaram. Eles estavam certos enquanto estavam em silêncio. Olha, Fabi. Eles estavam certos enquanto estavam calados. Enquanto estava calado, tá tudo bem. O problema começou quando tentaram explicar aquilo que Deus não havia explicado. Ou seja, ninguém explica a Deus, não queira explicar a Deus, que você vai se arrebentar. Essa é uma grande lição pastoral. Às vezes, a pessoa ferida não precisa de uma explicação. Precisa de alguém que se sente ao seu lado. E só isso. Que abrace. Hoje não é diferente, pô. Você olha aí na sua comunidade, você aí tá, sei lá, 10 anos convivendo com duas pessoas, com duas famílias diferentes. Uma família, pô, tá direto na igreja, adoração total, firme, fiel, pregando, tal, tudo, e acontece algo, você nem tem muito o que falar, você vai no velório e só cumprimenta. Meus sentimentos, até atualmente fica, não tem o que falar. Agora o outro, que ficou na bagunça, vai e volta, automaticamente na tua mente você vai falar, poxa, a conta chegou. Uhum. Entendeu? A conta chegou. No caso ali dos meninos ali, dos amigos, acho que não teve como ter esse tipo de pensamento. Jó, a conta, eu brincando, eu conheço as tuas obras, né? A conta chegou, né? Então eles também entraram em choque. Que conta se o homem era íntegro e reto diante do Senhor e era uma referência, né? Olha aí. Aí, com a experiência que o senhor tem, pastor, Mas ainda assim, depois eles, mas então, né, eles dão uma acusadinha. avançaram o limite, né? Acabaram pecando, né? Nesse Na sua primeiro momento, ficaram experiência aí, quietinhos. pastor, qual que é o mais comum o senhor vê, né? As pessoas mais reclamando, né? Ah, por que aconteceu isso? Ou deixa de ir para a igreja, some da igreja, tal. Ou uma pessoa igual o Jó. Eu me arrisco a dizer que é o contrário, né? O que a gente mais vê é a pessoa tentando parar de ir para a igreja, tal, tudo aí você tenta resgatar a pessoa, né? E se lamentando, se lamuriando. E querendo ficar culpado para a culpa que é dela. Por isso que a esposa de Jó fez isso. Quer achar sempre o culpado, não olha para dentro de si, né? Depois, não, isso aqui, vamos para 3. Já ia. Vamos. Só um ponto, porque tem muita gente que fala que no original está escrito abençoa Deus e morre, né? Mas a forma como ela está dizendo é uma forma irônica, por isso que aqui na nossa tradução consta amaldiçoa seu Deus e morre. Uhum. Vamos para o capítulo 3. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Uhum. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci. E a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão. Nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas,
Espere o dia pela luz, mas em vão. E jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento. Porque eu não nasci morto? Meu Deus. Porque eu não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conhecer a luz? Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte, e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que os tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego. Não tenho descanso, só aflição. Eita, Jó. O cara tinha que jogar a dor pra fora. O lamento de Jó. Depois de 7 dias, Jó finalmente fala. E sua fala é devastadora. Observe algo importante. Jó não amaldiçoa Deus. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento. Não culpa Deus, né? Existe diferença. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Ele não diz Deus é amaldiçoado. Ele diz que seja amaldiçoado o dia em que nasci. Jó está dizendo, eu preferia nunca ter existido do que estar vivendo essa situação, né? Isso mostra a profundidade de sua dor. Isso mostra a profundidade da sua dor. Pereço o dia que nasci, Jó deseja desfazer o passado, mas isso é impossível. Não tem como desfazer o passado. E aqui está uma dimensão profunda de sofrimento. A dor pode fazer o ser humano desejar que sua própria história nunca tivesse começado. Quantas pessoas, Fabi, antes de um atendimento, antes de um ciclo, já pensaram, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que isso acontece com a minha ascendência ou descendência? Por que isso acontece com as nossas casas, com a nossa família? Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Né? Quantas pessoas? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que eu nasci dentro de uma família completamente, né, desestruturada? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Né? Quantas pessoas, só que ninguém viveu, na realidade, a situação que Jó aqui viveu. Né? Porque Jó começa a dizer, conversa aquele dia em trevas, na criação Deus disse, haja luz. Jó agora deseja o inverso, que haja trevas. É uma linguagem de desconstrução. A dor faz Jó desejar uma espécie de retorno ao caos anterior à criação. Então a dor pode muitas vezes nos levar a desejar um caos. E não a solução do problema. Né? Não o Senhor, e não a luz. E nós temos que ter muito cuidado, as pessoas precisam ter muito cuidado com o que desejam. Né? Porque Jó agora vai só se lamentar. Pastor, aqui é só, desculpa interromper a sua fala, Pode falar. é só uma coisa com relação ao que a Lilian falou lá em cima, né? Quando nós estávamos falando dos amigos de Jó, nós temos hoje que tomar esse cuidado.
Uhum. né? Tem que tomar cuidado para nós não ficarmos julgando as pessoas, Uhum. para nós não ficarmos tentando atribuir algum tipo de pecado a elas, né? Sendo que às vezes pode ser uma provação que ela está vivendo, né? Então, Uhum. muitas vezes é melhor a gente ficar de boquinha fechada também. E uma outra coisa é que aqui, nesse capítulo 3, a gente, como leitor do livro, a gente sabe o que aconteceu lá no capítulo 1. Uhum. Jó não sabia o que aconteceu lá nas regiões celestiais. Isso. Então, assim, é fácil para nós agora analisarmos, mas imagina na situação de Jó. Ele não sabia o que tinha acontecido ali, então realmente foi desafiador. É. Tem E muito... uma frase aqui. Pode falar, pastor. Pode falar, irmão. Aqui, a aplicação para a cura, né? Quando alguém está profundamente ferido, a mente pode começar a interpretar. Se eu desaparecer, a dor termina. Então, aí vem É, aqueles pensamentos de suicídio, essas sim, coisas, tudo, entendeu? verdade. Por isso, precisamos levar o sofrimento emocional a sério. A Bíblia não romantiza o desespero. Então, quando uma pessoa começa a dar sinais aí principalmente às vezes, quantas vezes a gente já viu nas redes sociais as pessoas postando algumas coisas assim e tal, já são sinais aí ruins, entendeu? Ou quando você convive com a pessoa, né, o jeito da pessoa ali, para quem está sã, né, já tem que ficar esperto aos sinais, por causa do sofrimento que a pessoa está tendo, que cai naquilo que o senhor falou alguns minutos atrás, né? Para quem não nunca passou, talvez não consegue, né, entender o sofrimento daquela pessoa. Uhum. E o final do capítulo 3 ele é intencional, né? Deus ainda não respondeu. E essa é uma das maiores características do livro. O silêncio de Deus também faz parte da narrativa. A grande estrutura de Jó, capítulo 1, 2 e 3, podemos organizar esses 3 capítulos assim. Jó 1, Jó perde aquilo que possui. Jó 2, Jó perde sua saúde. Jó 3, Jó começa a questionar o próprio sentido da existência. Mas há algo que ele ainda não perdeu, sua relação com Deus. Mesmo diante de todo esse cenário, Jó ainda não perdeu sua relação com Deus. Ele questiona, ele chora, ele lamenta, ele não entende, mas continua dialogando com Deus. Isso é extremamente importante. Ou seja, aqui precisamos fazer uma distinção importante. O livro de Jó não é uma profecia direta sobre Jesus, no mesmo sentido de Isaías 53 ou de Miqueias capítulo 5. Porém, existem paralelos teológicos mais profundos. O justo sofredor. Jó é apresentado como justo e depois sofre. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como justo e sofre. O padrão é inocência, sofrimento, aparente derrota e vindicação. Isso não significa que Jó seja o Messias, mas sua história participa do padrão bíblico do justo sofredor, e posteriormente encontra vindicação. Jó e Jesus, existe uma diferença fundamental. Jó pergunta, por que estou sofrendo? Yeshua, no contexto da paixão, entra voluntariamente no sofrimento em obediência ao Pai. Jó sofre sem compreender o motivo. Jesus sabe que está caminhando para a cruz. Assim, Jó é uma figura do sofrimento humano. Já Jesus é apresentado no Novo Testamento como aquele que assume voluntariamente um sofrimento redentor. Em Jó, Satanás questiona a autenticidade da fidelidade humana. No contexto messiânico, encontramos em Apocalipse 12:10, Satanás associado ao papel de acusador. Acusador. De acusador. Opa. Isso corresponde muito bem ao conceito hebraico de Ha-Satan, adversário ou acusador. Deus, porém, conhece o coração. Jó como paradigma de fé sem explicação.
talvez seja a maior contribuição messiânica do livro. Fé não significa necessariamente eu entendendo tudo. Fé pode significar eu não entendo, mas ainda sei quem é Deus. Eu não entendo, mas ainda sei quem é Deus. Isso é muito importante na caminhada espiritual. A resposta de Jó e a tentação do deserto. A voz da esposa apresenta uma tentação muito humana. Se Deus permitiu isso, abandone Deus. Jó responde não. Ele não possui explicação, mas preserva relacionamentos. Isso é fundamental na espiritualidade. Se você sofre, aí vem uma fala, né? Se você sofre, deve ter pecado. Essa teologia parece religiosa, mas é insuficiente. O livro de Jó demonstra a equação sofrimento, punição específica. Existem situações em que o sofrimento tem relação com o pecado, mas existem outras em que essa conclusão é absolutamente inadequada. Não tem coerência. Jesus também corrige esse tipo de raciocínio em João capítulo 9, do verso 1 ao 3. O silêncio de Deus, Jó quer resposta e Deus eventualmente responderá. Mas quando Deus finalmente fala, ele não entrega imediatamente uma explicação detalhada de cada acontecimento. Ele revela quem ele é. Isso é profundo. Jó queria explicação, Deus oferece revelação de sua grandeza. Às vezes a maior resposta de Deus não é aqui está o motivo, mas é aqui estou Eu. É isso aí. Pastor, uma coisa que é interessante, tem pessoas que ficam procurando dar um jeito de achar uma razão pela qual Jó viveu tudo isso. Uhum. E aí muitos usam esse trecho, né? Esse trecho em que fala, né? O que sempre temi me sobreveio, né? O que tanto receava me aconteceu. Ele oferecia sacrifícios a Deus antes mesmo do filho pecar, porque ele tinha medo e acha que foi o medo que deu legalidade para que tudo isso acontecesse. Mas no começo do livro, o livro fala que foi uma provação. Uma aprovação. Foi uma provação. Então, assim, existem várias teologias, existem vários argumentos, mas assim, a gente vai ficar patinando, sendo que a própria palavra fala o que é. É uma provação. Então, assim, por exemplo, a Agatha também colocou, pastor, se Deus não trabalha com o tempo igual temos aqui na Terra, ou seja, tudo está patente aos olhos de Deus como se agora fosse, né? Quando Jó amaldiçoa o próprio nascimento, ele pode ter atraído para si a legalidade? Não, Agatha. Não, porque lá não foi uma legalidade dada para que o maligno agisse, foi uma aprovação do Senhor. Exatamente. Então, assim, a gente ficar tentando caçar um argumento, a gente vai perder tempo, sendo que a própria palavra já está dizendo ali o que foi que aconteceu. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não que a gente não possa pensar, podemos e devemos pensar, devemos analisar as circunstâncias, mas se o texto está deixando claro uma determinada situação, não adianta a gente ficar divagando, né, pensando em outras coisas, porque aí a gente pode até entrar numa heresia, né? Agora, vamos entrar na cena aqui e trazer para a realidade de hoje, tá? Hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje tem a ciência aí, por permissão do Senhor, que toda a inteligência, toda a sabedoria vem de Deus, ponto. Por mais que isso, o cientista fulano de tal, o médico fulano de tal, respeitamos, mas para nós que somos conhecedores da palavra, essa inteligência e sabedoria vem do Senhor. Por mais que às vezes ele ainda não se converteu, mas a sabedoria e a inteligência vem de Deus. De onde eu quero chegar hoje quando você tem uma doença terrível, não quero citar nomes aqui, né? Mas pensa numa que o médico fala, não tem cura, não tem isso, não tem aquilo, tal, tudo. Mas só que existem alguns medicamentos, né? E você talvez, né, passa aí 2 anos, 3, 5 anos aí, com alívio do medicamento. De vez em quando você sente dor, aí você vai no médico de novo e o médico te dá um medicamento ali, você passa por sei quantos meses aí sem dor. No caso de Jó aqui,
ele fala assim, ó, não tenho sossego, nem descanso, nem repouso. É diferente, né? Aí ele ficou emocionado, como ser humano, a parte humana A dele, estrutura bala, né? estrutura bala. Aí tem uma frase aqui que é interessante, olha assim, ó. O livro mostra que uma pessoa fiel pode passar por uma temporada, uma temporada de. O livro mostra que uma pessoa fiel pode passar por uma temporada de confusão, medo, ansiedade, lamento, sensação de abandono. Aí fecha aqui. Mas isso não significa automaticamente ausência de fé. Então ele passou por essas coisas. Poxa vida, gente. Imagina, sem médico, sem nada, sem remédio, sem nada, sem um alívio de dor. Mas ali foi palavras ali da parte humana, mas de qualquer forma, ele demonstra que ele tinha fé. Tanto é que depois do decorrer aí da leitura nesses dias aí, ele vai ter Deus, de qualquer forma, foi terrível estar nesse lugar, mas de qualquer forma ele teve um ensinamento depois, né? Olha só. Principais lições espirituais de Jó. A integridade não significa ausência de sofrimento. Aí, A integridade não significa ausência de sofrimento. Jó é íntegro e sofreu. Portanto, sofrimento não prova automaticamente que alguém está longe de Deus. Segundo ponto, prosperidade não é prova absoluta de aprovação divina. Hum, Não é prova absoluta de aprovação divina. Jó era rico, mas sua riqueza não era ausência de sua identidade. Terceiro, Satanás não é igual a Deus. O adversário possui limites. A soberania continua pertencendo ao Criador. Quarto, Deus conhece aquilo que os outros não conhecem. Deus conhece aquilo que os outros não conhecem. Os amigos posteriormente julgarão Jó. Deus já conhecia o coração de Jó. Quinto, o lamento pode fazer parte da fé. Chorar, questionar, lamentar, mas continuou falando com Deus. Sexto, silêncio não significa ausência. Durante os capítulos 1 ao 3, Deus permanece silencioso. Mas o leitor sabe que Deus está presente. Isso é muito poderoso. Jó não vê Deus, mas Deus vê Jó. hum. Aí cai naquilo que a Fabi falou. Nós que estamos lendo, viu que como iniciou tudo isso, mas Jó Não não sabia. sabia. Pô. E nós não sabemos quando nós vivemos as nossas É. lutas, né? E nós podemos resumir esses 3 capítulos com 3 perguntas. Primeira pergunta: você continuará servindo a Deus quando perder suas coisas? Eita! É. Ai, ai, ai. Segunda pergunta: você continuará servindo a Deus quando perder sua saúde? Terceira pergunta: você continuará falando com Deus quando perder o sentido da própria existência? Meu Deus. E aqui está o triunfo inicial de Jó. Ele continua falando com Deus. Mesmo quando não consegue compreender Deus, ele continua falando com Deus. Há momentos em que nossa oração é: Senhor, explica-me. Mas Jó nos ensina uma oração ainda mais profunda: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas não quero perder minha relação contigo. E a revelação messiânica acrescenta: a nossa esperança não está apenas em compreender o sofrimento, mas naquele que entrou no sofrimento, venceu a morte e foi vindicado pelo Pai. Jó começa com um homem que tem tudo, passa pela perda de tudo e termina sentado na cinza, mas ainda falando com Deus. Essa é talvez a primeira grande vitória de Jó. A dor conseguiu calar sua alegria, mas ainda não conseguiu calar sua relação com Meu Deus. Deus. Uau. Meu Deus. É forte.
É forte. Forte. É forte. É. Pode calar nossa relação com Deus, né? Nada, absolutamente. É a canção, né? Jó não pode ainda adorar, meu Deus. É. Se não tem motivos, né? Para Hum. cantar. Eita. Hum. É. Vamos para Coríntios, pastor? Vamos. A hora passa. Vamos lá. Coríntios 14. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, fixei. Coríntios 14, a partir do verso 1. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Abi, Oi? vou ler o comecinho do texto de novo para todo mundo entender esse comecinho do texto. Que o amor seja o seu maior objetivo. Eita, glória! Isso. Contudo, desejem também, ou seja, não é uma coisa não anula a outra, Aham. né? O amor não anula os dons, nem Isso. os dons anulam o amor, mas é preciso exercer os dons com amor. Uhum. Se só exercer os dons, aí não vai ter valia, né? Vamos Exato. lá. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que fala em mim, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. Meu Deus. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão toda a igreja. Portanto, falar em línguas Quem fala? Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois, se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer. Ah, já foi? De 1 a 17? Ah, é até 17 só, desculpa. Daí a seguir aqui. Eita, glória! A grande chave de 1 Coríntios 14, de 1 a 17, Paulo está ensinando uma hierarquia de propósito.
Deus deve ser glorificado. Primeiro, né? Deus deve ser glorificado. Segundo, a pessoa pode ser espiritualmente edificada. Terceiro, a congregação precisa ser edificada. Quarto, a comunidade deve ser compreensível. Portanto, não é línguas contra a profecia, é manifestação espiritual voltada para si, versus manifestação espiritual comunicada para a edificação do corpo. E o que isso significa sobre línguas? Dentro de uma leitura judaico-messiânica, devemos evitar dois extremos. Primeiro extremo, todo falar em línguas é falso? O texto não permite isso. Paulo diz, quero que todos vós faleis em língua. Segundo extremo, quanto mais línguas houver, mais espiritual é a reunião? Também não. São duas perguntas, né? Todo falar em língua é falso? Não. Quanto mais língua houver, mais espiritual é a reunião? Também não. Porque às vezes pode ser só lá tá vazia, né? Sim, só barulho. Paulo coloca a edificação acima da manifestação incompreensível. Em Atos 2 encontramos judeus provenientes de várias nações ouvindo os discípulos. A grande característica é, eles ouviram e compreenderam. Não é sobre mim, é sobre nós, E né? nós, Não era a Esther salvar a pele dela, era salvar não. todo um povo judeu. O amor não vai ser egoísta, pensar só sobre si próprio, vai ser derramado na vida dos outros. O milagre não produziu simplesmente som, produziu comunicação. Isso ajuda a compreender o princípio de 1 Coríntios, capítulo 14. Deus não manifesta seu poder para produzir confusão, mas para comunicar e edificar. Profecia e um modelo. Os profetas de Israel não eram simplesmente pessoas que previam acontecimento. Eles comunicavam a palavra de Deus ao povo. Por isso, a profecia em 1 Coríntios 14 está profundamente relacionada à função de falar aquilo que Deus está comunicando de maneira compreensível. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma profecia. Nós estamos comunicando aquilo que a palavra de Deus manifesta com clareza para as nossas vidas, porque a maior profecia é a palavra. O profeta não deveria simplesmente impressionar ninguém, né? Ele deveria edificar, exortar e consolar. Ah, mas tem gente aí aproveitando do dom para aparecer, né? É aquela coisa, o fato do dom ser irrevogável, infelizmente, muitas pessoas aí usam para o mal mesmo. E assim, né, pastor? Não existe aí nenhum profeta do Senhor aí, não? E a profecia ela serve para edificação, exortação, né? E consolo. Ah, irmão. Tá, Cuidado. né? Na leitura messiânica centrada em Yeshua, Yeshua é o modelo máximo de comunicação divina. João 1 apresenta Yeshua como Logos, a palavra revelada. A palavra de Deus não permanece apenas como uma experiência interior. Ela é comunicada. Isso nos dá um princípio. Aquilo que Deus produz em nós deve, quando apropriado, tornar-se bênção para outros. Opa! Aquilo que Deus produz em nós deve, quando for apropriado, no momento certo, tornar-se bênção para outros. O dom não é propriedade pessoal, é uma responsabilidade. Então eu não posso usar, Fabi, o dom para me promover? Ah, tem muita gente usando, né? Não deveria. Não deveria. Esse é o. Mas Fabi, dá um lucrinho, Fabi. Olha, É, tem pois é. até carro de presente, Fabi. Vai ter que prestar conta. Ah, dá. Vai ter que prestar conta. Ah, Olha aqui, ó. Profecia bíblica não existe para impressionar, controlar pessoas,
criar dependência do profeta, manipular decisões. Ela existe para edificar, exaltar e consolar. Mas é culpa do povo também. Ah, vamos lá na casa do fulano, É. vamos lá na casa da fulana. Usa como adivinho, né? Aí agora estou com outro problema. Vamos lá na casa da fulana de novo. Aí chega lá, a pessoa nem abre a palavra, nem lê a leitura, já É isso que te digo. E só a bênção. para por A aí. exortação Mas, fica bem longe. ô pastor, mas ela diz que Deus vai me dar um carro zero. Ó. Diz que Deus vai para casa, pastor. Como que eu não vou lá? Isso é de Deus. Isso é de Deus. Entendeu? Agora quero ouvir, igual a Lilian disse que ouviu. Disse que recebeu uma visita na casa dela em 2015, dizendo que Deus ia tirar tudo, menos a vida do filho. E de fato, ela falou: nesse ano perdi minha mãe, minha empresa, meu casamento. Foi difícil demais. Eu orava apenas para que Deus cumprisse a palavra e não perdesse meu filho. Meu Deus. Aí, né? A diferença, né? Não foi lá falar da bênção, né? Foi falar, ó, também tem coisas que estão para acontecer que não vai te agradar. Deus está te falando para que você se fortaleça, né? Fortaleça suas estruturas para quando isso acontecer, você não desviar. Mas Mas fala, pastor. não, esses pastores que falam rasgada, que fala tudo, não só coisa, só vou te dar carro, mas fala também, olha, se conserta, olha, tô vendo algo em você aí, Deus manda você se consertar, vigia, tal, tudo. Esses daí cai naquelas, né, que a gente leu anteriormente lá, mas esse profeta, tem mais algum profeta aqui? Ah, tem, né? Mas ele só fala coisas ruins contra mim, então não era muito procurado, enquanto os outros era toda hora falava, né? É. E a palavra ainda diz, né, que as pessoas buscam mestres segundo a sua própria cobiça, né? Ei, Quando eu busco pessoas para alimentar o meu ego, aquilo que eu cobiço dentro do meu coração, né? E aí o perigo é muito grande. 7 princípios para a igreja. Primeiro, busque os dons. Não tenha medo do sobrenatural. Mas é para a igreja, não é para o indivíduo. Mas, segundo princípio, busque primeiro o amor. Dom sem amor se torna perigoso. Terceiro, priorize a edificação. Pergunte, quem está sendo edificado? Tem alguém sendo edificado? Porque se não tiver ninguém sendo edificado, Deus não está nesse negócio, não. meu Deus. Vai virar exibicionismo, né? Quarto, Corre o risco, né, de virar. valorize a interpretação. Se uma manifestação não é compreendida, busque interpretação. Ou seja, Paulo nos dá o direito de julgar a profecia, não o profeta. Mas Paulo nos dá o direito de julgar a profecia. Quinto, não despreze a mente. Paulo diz, orarei com o espírito, mas também com a mente. Sexto, não transforme culto em espetáculo. Eita. Ixi. Quer que eu falo? Vou falar. O objetivo não é demonstrar quem é mais espiritual ao. Uau. Uau. Espiritual ao. Não, eu sou mais espiritual do que o. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É sério. Barão, tem alguns lugares que o inimigo, Ai, meu ele pai, é misericórdia. entrevistado, Barão. Ele é entrevistado, o inimigo é entrevistado, você acredita? Qual que é o teu nome? O que você faz? De onde você vai? Que dia que você vai voltar de novo? O que eu quero saber? Tem mais alguém aí com você? Tem mais alguém aí com Ai, você? meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Manda esse demônio embora, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Ai, meu pai. Vamos lá. Ai, pai. Ai, Jesus. Meu Deus. Não, pastor, mas assim, né? Eu não posso ficar para trás. Vamos lá. É competição, é? O cara entregou a mensagem, mas a mensagem que eu tenho é mais poderosa. Meu Deus. Não, se Deus falou com o senhor, não, comigo fala todo dia.
Sétimo, faça a congregação participar. O amém demonstra que a comunidade precisa compreender para concordar. Uma frase para resumir o texto. Ai, meu pai. 1 Coríntios 14, 1 a 17, não ensina a escolher entre espírito e entendimento. Ensina a unir espiritualidade, entendimento, amor e edificação. Ou, em uma perspectiva judaico-messiânica, o verdadeiro Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o agir do Espírito, não busca simplesmente manifestar poder, busca transformar pessoas. Não é para manifestação de poder, é para transformação do caráter das pessoas, é para edificar a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo. Existe uma sequência muito bonita: amor, dons, entendimento, edificação e unidade. Essa é a ordem que Paulo procura restaurar em Coríntios: amor, dons, entendimento, edificação e unidade. Porque se não traz unidade, corre que é laço. Pastor, teve uma vez que Deixa eu foi só feito. Ah, desculpa. repetir aqui o que a pastora aqui está pedindo: amor, dons, entendimento, edificação e, por último, unidade. Teve uma vez que foi levada uma palavra e uma pessoa procurou Viana e falou assim: ai, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. E Viana, mas por quê, irmã? Não, porque eu entendi tudo que foi pregado. Poxa, gente, vamos ser mais simples. Isso. Para que ficar trazendo uma pregação cheia de palavra rebuscada e a pessoa não está compreendendo? Tem gente simples no culto. Tem gente simples. É no simples. Deus não fica falando um monte de coisa complexa. É simples. Tudo é simples. A gente tem que lembrar que tem pessoas que precisam ter o entendimento. Em cada ambiente a gente vai falar de uma forma, mas se está falando para várias pessoas onde tem um público, tanto o que é mais rebuscado, o que é mais simples, fala de maneira simples. Né? Acho que é tão bonito a gente poder alcançar o coração de todos. Agora não, pega e fica falando lá de um jeito que, Você me poxa fez, vida, a você me fez, irmãzinha lá não está entendendo. você me fez lembrar de convidar um pastor para um evento. E o cara era o teólogo do teólogo, do teólogo, do teólogo, do teólogo. E daí convidaram um monte de pessoas que não eram cristãs para esse evento. E convidaram esse cara. O cara começou a falar umas palavras em aramaico, grego, hebraico, e o pessoal foi levantando e indo embora. A pergunta é, cadê o amor? Bom, Cadê o destruiu o amor? evento. Acabou. Então, não existe o amor, porque se tivesse amor, ia pensar na pessoa que está ali. Isso. Não é para se mostrar, é para alcançar os corações, né? É simples. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ponto. É espiritualidade mais entendimento. A pessoa tem que entender. Não adianta só ficar vendo um espetáculo, ver uma manifestação. Tem que ter entendimento. É isso. Bora para Salmos? Deixa eu só, antes de ir para Salmos, eu acho que interessante aqui, Pode falar. não podemos comentar muito, mas algo interessante para a equipe de louvor, né? Que é o versículo 7 e o 8, né? Até mesmo os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Né? Eu gosto muito, muito de música, me chamou muita atenção aqui, porque Vai ser só barulho. o louvor é a abertura da batalha, né? A abertura ali, é ao ponto de mudar, às vezes, a Atmosfera. quando o louvor atinge o ponto de fazer o pregador, que ficou uma semana inteira com rascunho no papel, e no dia o pregador fala, olha, eu tô com o meu rascunho aqui, mas depois do louvor mudou tudo. Quando atinge isso, é porque as notas estão conversando entre si ao ponto de mudar a pregação do pastor. Você mexeu comigo agora. Vou jogar uma bomba aí, tá? Ai, meu Deus. Lá vem. Vou jogar uma bomba aí. Talvez muitas pessoas não vão entender, mas tudo bem. Chofar. Qual é o toque do chofar que a pessoa está tocando? Porque o chofar ele tem alguns tipos de toque. Um é para chamar para batalha.
Então, é uma bomba mesmo. Para que serve? Tem um que é chamado para adoração. E qual é o toque que eu estou tocando com o chofar? Por que eu quero um chofar? Eu entendo E, o som que eu estou emitindo, porque e, dentro do som que eu estou emitindo, eu estou emitindo o som do chamado para a guerra no momento da adoração. Eu estou emitindo o som do chamado para a adoração quando eu tenho que convocar as pessoas para a guerra. então, cai nesse versículo 7 aqui, porque se você colocar sua boquinha ali, e só, como é que faz? Você coloca a boquinha e faz desse jeito, e soprar, mas você não sabe os toques, os É, comandos que tem que ser dado. é importante buscar conhecimento disso. Meu Deus. É um instrumento profético, né? Um instrumento profético. Pois é, cada toque tem um sentido, só que Eu quem não conhece não sabe o que está não ando acontecendo. nada para ninguém, não. Eu não tenho. E eu só quero ter no momento que eu souber como realmente Sim, qual é o tom que significa tal coisa, tal, tal. É lindo, é maravilhoso. Eu amo ouvir o som, tá? Não é nada contra ninguém que tem, não. não, Para as pessoas buscar conhecimento e entendimento. sim, Tá? Cada som. Como emitir. é isso aí, Só se manifesta com o toque do chofar. Meu Deus. é isso aí. Vamos Amém? para Salmos? Vamos lá. Salmos capítulo 37, verso 12. O perverso trama contra o justo, rosna e lhes mostra os dentes, mas o Senhor ri, É, o Senhor pois tem de o Senhor ri, rapaz. Olha só que coisa interessante. o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os Olha, perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração, e e seus arcos serão quebrados. glória a Deus. Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico, Olha aí. pois a força dos perversos será Em despedaçada, nome de mas o Senhor sustenta os justos. até aqui nessa cidade, a força do perverso vai ser despedaçada em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eita glória. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados. Amém, Jesus. Mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. Eita Os glória. perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas Olha, o justo dá com generosidade. aleluia. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Jesus. Senhor dirige os passos dos justos. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Aleluia. Senhor o segura pela mão. Glória a Deus. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo será abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Glória a O Deus. justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Hein? Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Glória a Deus. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Glória a Deus. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Quem vai habitar na terra para sempre é o justo, não é o perverso. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. 37. Este salmo é uma sequência ao Salmo 36. Lá, Davi descreveu as forças do mal que se empenham para. Ah, não, já foi o mesmo de ontem, né, pastor? É o mesmo de ontem. Então dá pra gente pôr o pessoal para assistir a de ontem, Aham, por causa do horário, né? exatamente. 8, 6. Provérbio. Enfim.
Ó, só. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Ah, Amanhã ainda continua esse salmo. sim, sim. O perverso trama, mas Deus enxerga além do plano, né? Deus não vai deixar nada passar desapercebido, né? E o plano de Deus é definitivo, né? Os planos dos homens podem até serem iniciados, mas a palavra final é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Provérbios. Sim, senhora. Provérbios, capítulo 21, verso 25. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Oxe. Vai ler? Ele está lá com o de provérbio, o senhor está aí, né? O varão quer ler, pode deixar ele ler. Não. Eu sei. Vamos lá. Preguiçoso, né? Hum, Preguiçoso. Seu desejo o matará quando ele é incapaz de realizá-lo, pois suas mãos se recusam a trabalhar. É como se ele desejasse trabalhar, mas suas mãos lhe dizem para não fazer. hum. O preguiçoso deseja estudar a Torá, estudar a palavra, mas ele é muito preguiçoso para executar seu desejo. E, portanto, sua frustração o leva à morte espiritual. Meu Deus. Tem preguiça de estudar a palavra, ela vai morrer espiritualmente porque não tem alimento para ela. Tem uma galera espalhada por aqui, tá? Quando você escutar lá, É? e tem uns anjos aqui do Senhor espalhados dentro da cozinha. Uma pessoa pode muito bem ser preguiçosa com referência a assuntos que não lhe despertam interesse. Aqui, no entanto, nós temos o caso de um indivíduo cuja indolência não é por falta de interesse nos bens materiais. Suas mãos simplesmente não obedecem ao seu desejo, levando-o à morte por não ganhar o seu sustento. O cara vai morrer. É. Verso 28, é isso? Não, 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Eita, essa ausência de autocontrole e autonomia interior é o seu problema. E não qualquer falta de desejo. Tal tipo de homem, usualmente. Perdão, gente. Tá terminando já. Quer que eu leia? Tá. Tal tipo de homem, usualmente, não encontra nenhuma simpatia ou ajuda da sociedade, mesmo que esteja à beira da fome, uma vez que as pessoas sentem que ele pode executar algum trabalho e ganhar seu pão. O homem justo, no entanto, tem a percepção de entender que tal homem é doente. Instintivamente, ele dá por compaixão. Olha aí. Isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Isso aí. O justo gosta de repartir o que tem. Ele entende que não é sobre ele, né? Sobre o É Senhor. sobre todo. É sobre tudo. Não é exclusivista, não é egoísta, não é individualista. Isso. Hoje eu vou Pensa pedir no próximo. a pastora Eliane orar por nós. Vem cá, pastor. Amém. Eita, glória. Senta aqui, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a pastor. Deus. Ai, que saudade. Glória a Deus. Junto logo, em nome de Jesus. Amém. Papai, graças nós te damos, Pai. Obrigado, papai, por tamanho conhecimento, Pai, por este alimento maravilhoso, Pai. Alimento que nos dá sustento, força, Pai, vigor, Pai, nos dá esperança, Pai. Obrigado, papai. Continua conosco, Senhor, neste maravilhoso dia que o Senhor fez, Pai. Dia do Senhor nas nossas vidas.
Obrigado, papai, porque o Senhor não nos deixa, jamais nos abandona. Senhor, que possamos caminhar nesta palavra, no conhecimento da tua palavra e crescermos, papai, na graça. Ah, Senhor, nós precisamos de ti, declaramos a nossa total dependência em ti. Fica conosco, papai. Senhor, nós abençoamos cada um, Senhor, que está ouvindo, Pai, que recebeu esta palavra, que a casa, Pai, que a família, que tudo que diz respeito ao nome e sangue, Pai, dos nossos irmãos, sejam agora, Pai, visitados pelo Senhor, guardados, protegidos nas tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Abençoe, Deus. Deus. Senhor, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, continue sobre as nossas vidas, Pai. Que a graça do teu Filho amado, sendo derramada sobre nós em todo momento, nos guardando. E que o teu Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas, esteja conosco neste tempo, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.